sejamos dependentes daquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Que nós possamos, assim, trilhar os caminhos, porque Ele não prometeu, né, dias bons. Prometeu aflições, prometeu angústia, mas manda a gente permanecer firme, manda a gente ficar seguro naquilo que a gente almeja, né? O nosso alvo aqui é Jesus. Então, tudo aquilo que Deus colocar, gente, na nossa mão também, porque às vezes Deus, eu sou assim, a pessoa menos improvável para estar aqui, não tenho uma eloquência da Tânia, nem do pastor, nem do Rogério, nem do pastor, que é um pregador maravilhoso, que eu admiro muito. Mas quando Deus nos chama, o medo, né? Eu falei, Senhor, eu não tenho, isso não é meu chamado. Né? Deus falou, filha, você tem o Espírito Santo, então é Ele que vai interceder por você. Então, só vai. E eu coloquei coloquei uma situação aqui, que muitas das vezes a gente acha, né? A gente sente a ausência de Deus. Quando a gente questiona muito, né? O que eu coloquei sobre essa ausência de Deus? Quando Ele silencia, quando Ele não responde, quando Ele não te dá nenhum feedback, retorno nenhum, Ele fica quieto, Ele não fala, aquela palavra que você leu não entra no seu coração. E o silêncio de Deus, muitas das vezes, faz você ficar frio mesmo na fé, fica frio. Aí Ele me respondeu, aí eu falei, Senhor, fui pesquisar, fui olhar, e Deus me deu uma palavra falando sobre essa ausência, porque a gente continua questionando, eu continuava questionando e pedindo a Deus que Ele falasse comigo sobre todas as coisas. Aí Ele me deu, tem um texto que eu não sei se eu olhei certo, está em Jeremias 28:11, fala que esse texto aqui veio muito para mim quando eu questionava Deus, mas é esse mesmo, em Jeremias 29:11, que fala, eu bem sei, né, que pensamentos tenho de vós. Então, o Senhor quem conhece o nosso íntimo. Eu questionava, eu questiono, né, eu não entendo, mas eu aceito a vontade de Deus para mim, que é soberana. Então, assim, nessa noite, nós devemos glorificar a Deus, aquele que tem o poder absoluto de todas as coisas, de declarar para Ele que, mesmo não entendendo, mesmo nós não entendendo o que acontece na nossa casa, no nosso lar, perdas, né? Pessoas decepcionadas com relacionamento, não entende porque vivia uma vida, né, até um certo momento, mas Deus falou comigo dessa forma, que Ele é bom e fiel, e tem um propósito sobre todas as coisas. Sem esse propósito, não há esperança para nós, porque nós almejamos o quê? O céu. Para alcançarmos o céu, temos que sermos peregrinos aqui nessa terra. Temos que sofrer, como Ele sofreu, mas a palavra de Deus, ela nos assegura uma coisa, na certeza dessa morte de Jesus, ela nos assegura que Ele demonstrou o seu grande amor incondicional, dando Jesus para morrer por mim e por você. E Deus ministrou isso no meu coração quando eu questionava. Deus falava, eu tenho, né, meu único filho, Jesus, meu amado, e eu enviei Jesus para morrer por você. Por uma humanidade que a palavra diz que Ele não nos conhece, nem antes de nos conhecer, Ele já nos amou, né? E Deus age na nossa vida de uma forma que nós não temos entendimento, não temos a compreensão de atingir aquilo que Deus quer para cada um de nós. O nosso conhecimento é limitado, é pequenininho, e é um Deus tão grande e limitado. Deus falava, filha,
eu estou te colocando aqui de pé, você tem uma filha, você tem uma casa, você tem saúde. Por que esses questionamentos? E Deus vai te colocando na parede mesmo quando nós questionamos. Né? Quando um filho sai da presença do Senhor, eu falo, Senhor, por que eu não ensinei? Dentro da minha casa, a gente falava do Senhor, a gente vivia isso. Tive um marido, né, que até então posso falar, que assim, viveu para a família, viveu para nós, viveu para a família. Eu falava, Deus, por que o Senhor levou? Ele falava, porque eu sou soberano sobre todas as coisas. Então, se não entendermos esse propósito, que a soberania de Deus é que governa a nossa vida, que a soberania de Deus é que está todo dia caminhando lado a lado com você, nós não vamos conseguir nunca, nunca, nunca alcançar, né, a estatura de varão perfeito, aquela que Deus quer, que nós... Tem coisa que vai ser só na eternidade mesmo, né? Não vamos ter explicação nenhuma aqui. Deus vai deixar a gente mesmo com a dúvida, com a interrogação. Mas que nessa noite nós possamos entender que Deus é que está no controle da nossa vida. Os porquês ficam, né? Interrogação. Mas Deus fala os porquês para quê? Qual é o propósito? Por que eu permiti? Por que isso aconteceu? A gente sempre pergunta, por que a perda de um filho, igual a Rose? Por que o marido partiu? Por que a filha partiu? Por que um divórcio? Por que um filho se revolta contra o pai, contra a mãe? Isso tudo está escrito. Nós não nascemos para a eternidade, né? Divórcio Deus não abomina, né? Deus não aceita, mas assim, relacionamentos que às vezes escolhas erradas, né? Que a gente não busca Deus para poder estar inserido num relacionamento saudável, né? E Deus responde para a gente hoje, porque tudo tem um propósito. Que nessa noite nós possamos entender isso e estarmos governados pelo Senhor, né? Ele quem cuida de nós, Ele quem cuida de mim, Ele quem cuida da minha casa, Ele cuida da igreja do Senhor, né? Que enquanto estivermos nessa terra aqui, somos peregrinos mesmo, e vamos caminhando, né? Uma igreja que vai triunfar, que vai subir, né? Em nome de Jesus. Essa palavra que eu tinha, tirando a perspectiva, que Deus abençoe vocês, tá bom? É isso que eu tinha para falar. Deus abençoe, tá? Amém, amém.